o desvio padrão amostral, eu também posso fazer. É o desvipad.a. E aí a gente calcula o desvio padrão amostral. Quando nós falamos de cálculos, né, de probabilidade e estatística, o desvio padrão ele é um tema bastante recorrente, né, nesse assunto. Matemática que sempre cai, principalmente, né, em abordagens quando você trabalha com amostras, com gráficos, então ele sempre vai estar pintando para você, seja em exercícios a nível de vestibular, seja em exercícios de nível do ensino da matemática superior, né? E no caso do desvio padrão, ele vai ser uma medida, né, que vai expressar o grau de dispersão de uma base de dados, de um conjunto de dados fornecidos, né, que pode ser fornecidos por terceiros ou que você retirou, né, em uma análise ali, em uma inspeção. Ou seja, né, o desvio padrão ele vai indicar o quanto um conjunto de dados vai ser uniforme, né, vai tender a ser uniforme. E nós sabemos que quanto mais próximo esse valor do desvio padrão tender a zero, mais homogêneos os dados vão ser, né? E quando nós falamos de desvio padrão, né, nós temos que se atentar em duas temáticas. Quando nós estamos falando de desvio padrão populacional e quando nós estamos falando de desvio padrão amostral, né? Quando você trabalha em cima de um mesmo conjunto de dados, os dois valores, né, o populacional e o amostral, eles vão defasar, né, de uma forma bem considerável. Então a gente tem que se atentar em o que nós estamos trabalhando, né? Aqui em cima nós temos a fórmula para o desvio padrão populacional, né? Então aqui em cima a gente vai ter, a gente fala que isso aqui é o desvio, né, os cálculos do desvio padrão em relação à média, né? Em relação à média. Aqui em cima, né, para ambos os cálculos, né? E aqui embaixo, o que vai divergir em relação às duas fórmulas é esse n aqui, né? No populacional a gente divide tudo por n. Esse aqui é o número total de amostras, né? O que foi inspecionado. E aqui em cima, se você perceber no amostral, no desvio padrão amostral, a gente faz n-1, tá? Então vai ter uma divergência bastante considerável justamente por isso. De forma teórica, por que tem essa diferença, né? O populacional geralmente é um conjunto de dados bastante grande, né? Dados de populações, de cidades, né? São dados, a gente fala que são dados consideráveis, dados grandes, né? E no caso do amostral, ele é uma parte do populacional, a gente fala que é um subconjunto dos valores populacionais, então vai ser uma parte do populacional, né? Então a gente fala que a gente tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e assim, até, né, tendendo ao infinito, né? Esse aqui é um conjunto de dados. A gente fala que se a gente trabalha com uma parte aqui, né, do populacional, isso aqui vai ser um subconjunto, né? E a gente fala que isso aqui é os dados amostrais. Tudo bem? Então eu precisei trabalhar um pouquinho com essas ideias antes de ir para o Excel, né, que vai ser a ideia principal aqui. Então agora dentro do Excel, né, eu vou trabalhar dando o exemplo, né, de calculando o desvio padrão, todo o passo a passo que a gente faz dentro do Excel, mas você pode fazer também num papel, fica bem tranquilo, tá? Bom, então a gente tem aqui o conjunto de valores, eu peguei 4 valores, né, para ser rápido, tranquilo os cálculos, né, para não ser algo muito grande, né? Então isso aqui é os dados fornecidos por terceiros, por uma empresa, ou que você fez a inspeção ali e analisou esses 4 valores, né? Bom, quando a gente seleciona, né, um conjunto de valores, o Excel ele vai mostrar aqui no canto inferior direito a média, né? Eu tenho uma média de 3 e eu tenho contagem de 4, né? 4 valores lançados, eu tenho um somatório de 12. Isso aqui a gente pode obter, né, de forma usando funções do Excel, mas ele também fornece esse valor para nós quando a gente seleciona um conjunto de valores. Bom, a média, eu vou usar a fórmula média, né, para calcular a média desses conjuntos de valores. Nós sabemos que a média vai ser 3. Eu vou colocar a média aqui, vai ficar mais fácil daí para mim trabalhar com os valores. Beleza, então eu tenho a média. Agora eu vou calcular também para descobrir então eu vou colocar aqui, né, a média. Eu quero descobrir aqui total, né, assim, contagem de lançamentos. Para mim descobrir, porque eu vou precisar desse valor, né, quantos lançamentos eu tenho. Visualmente a gente consegue definir que eu tenho 4 lançamentos, né, mas eu vou ser mais preciso e vou fornecer isso, né. Então eu vou escrever aqui conto número, né, eu consigo descobrir quantos valores eu tenho valores lançados, qual é a minha quantidade de valores que eu estou trabalhando, né. Então eu tenho 4, a gente já sabia deste valor, que ele forneceu para nós ali no canto inferior direito. Bom, agora eu vou calcular os desvios em relação à média. Então eu pego aqui e faço 6 menos 3. Isso aqui é bem manual, tá? Você pode fazer no papel, como eu falei. Então eu vou abrir aqui. Eu sei que essa célula B6 ela vai ser uma célula travada para todos os outros valores, né? Então eu vou colocar um F4 para travar essa célula. Então eu vou dar Enter e agora eu arrasto para baixo. Então
Então eu calculei os desvios em relação à média. Esse, digamos assim, seria o segundo passo, né, para calcular o desvio padrão de forma manual, né? Então eu calculei a média, o primeiro passo, calculo o desvio em relação à média. Se você lembra daquela fórmula que eu mostrei anteriormente, aí vai ser necessário que a gente eleve isso aqui ao quadrado, né? Então eu vou levar isso aqui ao quadrado. E além de levar ao quadrado, a gente tem que somar esse valor aqui, né? Então eu somava esse valor aqui. Eu vou colocar aqui o total, é um total lá de cima da fórmula. Vou escrever a fórmula soma e peguei o total, 14. Agora eu preciso dividir, né? Então eu vou dividir isso aqui por 4, que é a contagem de lançamentos, certo? E aqui, isso aqui eu vou fazer aqui, né? Vou fazer 14 divididos por 4. Isso aqui a gente fala que é a variância, tá? É a parte do meu desvio padrão. E para calcular o meu desvio padrão, eu preciso tirar a raiz deste valor. Tá aqui, esse valor é o valor do desvio padrão. Fizemos inteiramente manual, tá? Se a gente fosse fazer no papel, eu faria aqui o cálculo do desvio padrão, a subtração, né, de todos os valores em relação à média, elevo todos os valores ao quadrado e depois somo eles, vai dar 14. E aí eu divido, né, o desvio padrão em relação à média, né, por 4, e aí eu vou ter a variância e eu tiro a raiz, né, da variância, vai ter o desvio padrão. Isso aqui foi feito de forma manual, tá? Eu tenho que escrever aqui também que é o desvio padrão populacional, porque a gente dividiu o total aqui, ó, por N, que é o total de valores da minha análise, né? Só que lembre que eu tenho que fazer a diferenciação, né, de desvio padrão populacional para o desvio padrão amostral. E o amostral diverge da seguinte forma, que em vez de fazer, né, dividir por N, que seria o 4, eu tenho que dividir por N menos 1. 4 menos 1, que vai ser 3. Então, em vez de dividir aqui o total, vou colocar aqui ao lado, né, o total amostral. Vou colocar aqui, na verdade, ó, em vez de ser 14 por 4, vai ser 14 por 3. Tá? E eu também teria que fazer a raiz aqui. E então esse cara aqui, na verdade, fiz assim, ó, raiz de 4, né? Essa aqui é o desvio padrão amostral. Então tem uma divergência aqui, né, em relação a esses dois números. Isso aqui foi feito de forma manual, né? Utilizando pequenas fórmulas do Excel, a gente faz de fórmula manual, tudo bem? Existe um caminho mais tranquilo, né? A gente não precisaria fazer esse desvio em relação à média, né? E nem descobrir a contagem aqui. E é isso é o intuito do vídeo de hoje. Eu vou usar duas fórmulas. Tem uma fórmula no Excel que calcula diretamente o desvio padrão desvipad.p. Essa fórmula, ela calcula o desvio padrão populacional. Desvipad, calcula o desvio padrão, ponto P. Este P é porque eu estou calculando o desvio padrão em relação a um conjunto populacional, né? Então eu seleciono os meus valores e dou Enter. Vai dar o mesmo valor, né, que eu encontrei de forma manual. Vai dar o mesmo valor que eu encontrei de forma manual. Né? Então eu uso essa fórmula diretamente em cima do conjunto de dados, no conjunto de valores que você tirou de uma análise ou que foi fornecido por uma empresa, alguma coisa assim. Você apenas usa desvipad.p, calcula o desvio padrão populacional de forma simples e rápida. E quando eu quero calcular o desvio padrão amostral, eu também posso fazer, é o desvipad.a. E aí a gente calcula o desvio padrão amostral. É a mesma coisa, eu venho aqui, seleciono um conjunto de valores e eu vou encontrar o mesmo valor que eu encontrei, né, para o desvio padrão amostral de forma manual. Então essas duas formas são úteis quando você quer calcular o desvio padrão populacional ou amostral. Essas duas fórmulas eu utilizei muito quando eu cursei, por exemplo, a disciplina de probabilidade na faculdade, né, e quando eu dou aula também, acabo dando aula de estatística, então eu uso essa fórmula para comparar valores. Tudo bem? Bom, se esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo, né, nos seus stories. Vamos divulgar esse vídeo, que é um vídeo grátis, dicas simples e tranquilas para você aplicar no seu dia a dia, seja na área de engenharia, na área estatística, na área administrativa, né? Vai ser muito útil. Tenho certeza que essas duas formas serão bastante úteis para vocês. Até a próxima.